Se eu perguntasse agora aqui para cada um de vocês, no caso, a irmã Valdineia, o irmão Martinho e o Juan, que estiveram no domingo aqui ouvindo a pastora Glória, o que marcou para vocês? Algo que vocês lembram que ficou marcado daquilo que foi trazido? Pastor, ser bem sincero, nesse domingo nós não fomos. Eu não fui e não ouvi a mensagem. Não foram? Não fomos. Muito bem. Então tá certo. Então eu vou pedir então para que o meu auxiliar ele abra para nós lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, que vai falar sobre nós sermos aferramentados, ou vai falar melhor sobre a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e inexistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra nos traz sobre nós estarmos aferramentados, preparados para enfrentar não o homem que muitas vezes pode parecer que venha contra nós, mas enfrentarmos as hostes do nosso adversário, enfrentarmos o levantar do inimigo contra nós, estarmos revestidos com a couraça da justiça, porque a couraça protege o quê? Os nossos órgãos principais, protege o nosso tronco, estarmos aferramentados com o escudo que nos protege e principalmente preparados com a espada. E a palavra nos fala sobre que essa espada é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. É a ousadia que o Senhor nos dá para falar. Que nós estejamos calçados dos sapatos que são a ousadia, ou melhor, que são a nossa vontade de caminhar e levar a palavra de Deus, levar as boas novas, levar o que o Senhor tem preparado para todos que nos rodeiam. Nós somos células, e como célula, o nosso objetivo, o nosso propósito é multiplicar vidas que conheçam o Evangelho. Mas isso não é fácil. Por quê? Porque o nosso adversário, ele não nos deixa em paz. Como nós falamos aqui, a nossa irmã relatou, ela testemunhou de que o inimigo vem contra nós. Ela estava em um dado momento assolada, entristecida. E o Senhor encontrou alguém para trazer consolo, para ajudar
renovar as forças. Por quê? Porque se nós estivermos fracos, se nós estivermos parados, nós não vamos fazer a diferença. Nós falamos de missão, mas como é que eu vou fazer missão se eu estou prostrado? Se eu estou sem forças? Se eu estou vencido? Se a minha fé está abalada? Se o meu escudo não tem força de me proteger, de me levar em frente? A fé que eu tenho é pouca para poder fazer a diferença, para poder realizar. Qualquer coisa pode nos vencer. Se nós não estivermos preparados, aferramentados, nós não vamos servir para o exército do Senhor. A nossa armadura, seja ela, melhor, a nossa armadura, na qual nós temos que tomar posse, que nós temos que estar preparado com o capacete, preparado com a couraça, preparado com o escudo, preparado para a batalha. Por quê? Porque o nosso adversário, ele vem contra nós, e como nós vimos, nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, contra o homem. A nossa batalha é contra o nosso adversário, as hostes de Satanás, tudo aquilo que o inimigo lança sobre nossas vidas. E ele faz isso por quê? Porque nós não somos, por acaso, escolhidos e levantados. Quando o Senhor nos separou, Ele nos separou porque sabia quem era o Martinho, quem era a Valdineia, quem seria o Juan, a Lana. Quem somos nós? Ah, pastor, mas o Senhor me conheceu com tudo aquilo que eu tinha de bagagem. Mas a velha criatura, o velho eu, ficou para trás. Quando ele escolheu, quando ele viu, ele reconheceu aquilo que ninguém poderia reconhecer. Ele valorizou aquilo que em você existe e que talvez ninguém valorize, ninguém tenha valorizado. Ele viu aquilo que ninguém viu e falou, não, ele vai fazer a diferença. Ele vai realizar grandes coisas em meu nome. Eu vou separá-lo porque ele vai ser aferramentado, ele vai se preparar, ele vai estar sempre buscando na palavra o renovo, o fortalecimento para que a fé, o escudo dele, não seja aquele escudo simples, irregular, aquele escudo redondo, sim, mas que ele tenha aquele escudo, um escudo que o proteja contra todos os ataques. Glória a Deus. Contra todo ataque que vem de todos os lados. Aleluia. Se nós lembrarmos dos filmes épicos que nós assistimos, nós vamos lembrar daqui dos romanos chegando assim à beira das muralhas e que o escudo cobria até a sua própria cabeça. Eles juntos se formavam uma carapaça de que mesmo as flechas que eram lançadas, flechas até incandescentes, não os feriam, porque eles estavam preparados para a batalha. Glória a Deus. Estavam preparados para a guerra. Estavam ali para fazer a diferença no exército do seu Senhor e ganhar aquela batalha para o seu rei. E é assim nós. Nós estamos aqui preparados dia após dia, nos revestindo através do que o Senhor nos concede, através da palavra, através do capacete, através do conhecimento. Para quê? Para que nós venhamos a vencer a batalha para o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Para que nós possamos fazer a diferença, não para que os outros vejam, mas para que Deus se agrade do nosso esforço. Talvez haja momentos em que nós achamos que estamos sendo vencidos.
que estamos ficando para trás na batalha. Mas o Senhor está ali olhando. O Senhor está ali cuidando, preparando, capacitando, dando condições de que na hora certa faça diferença. Porque é para isso que nós fomos separados. Quando nós falamos em missão, nós já falamos de missão em outros meses anteriores. E lembramos que missão começa onde? Em nossa casa. Começa com os nossos, com a nossa família, começa com a nossa rua, começa com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, e assim consecutivamente, até alcançar os lugares distantes aonde não há quem pregue, e talvez o Senhor nos mande para fazer a diferença lá. Talvez nós não façamos a obra missionária através desse ir, mas fazemos ou realizamos através do semear, através do ofertar, através do colaborar com aquele que vai fazer a obra missionária. São muitas as formas de que as missões são realizadas. Talvez nós falamos de missão e nos lembramos da missão de levar, por exemplo, alimento aos que estão próximos a nós. Como um dia nós fizemos lá a nossa sopa, levamos e distribuímos durante a madrugada aqui na cidade, alimentamos muitos, e não só com um alimento material, não só com um alimento para a vida, mas também um alimento para o espírito. Aquele alimento que renovou as forças através de um Jesus te ama, através de um abraço, através de um pequeno gesto, de uma paz que talvez nós tenhamos dado, e isso tenha feito a diferença. Por quê? Porque o Senhor nos chama para realizar, para fazer a diferença, para anunciar o Evangelho. Seja até mesmo naquele lugar que nós menos esperamos. Talvez no nosso trabalho, talvez com os nossos amigos que muitas vezes nos rodeiam. É como no caso do nosso irmão Martinho, do irmão Valdinei, o Juan, que fazem a diferença através do comitê esportivo, nos sábados, ali próximos de Jacomar. Vidas são alcançadas lá. Ah, pastor, mas eles vão uma vez, depois não vão mais. Mas eles não vão deixar de escutar. Aquela semente, por menor e mais fraca ou mais insignificante, vamos dizer assim, que possa parecer, foi plantada lá. E nós lembramos a parábola que o Senhor Jesus certa vez falava com os seus, que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 6 em diante, se eu não me engano, em que certo homem semeava. E semeava pelo caminho, e as sementes caíram, à beira do caminho vieram as aves e comeram. Outras, lançadas em terras com os pedregais, a semente germinou, começou a crescer, mas não tinha raiz. O sol veio, queimou, e ali se findou. Outras foram lançadas em terra boa, mas em meio a abrolhos e espinhos. A semente germinou, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram a planta, sufocaram aquela semente e ela morreu.
Mas a palavra também nos conta que parte dessas sementes caíram em terra fértil. E lá brotaram, cresceram e se multiplicaram 100, 60 e 30 vezes mais. Toda semente que nós plantamos, toda semente que nós lançamos, o resultado vem. Talvez você fale assim, não, mas a minha semente, a semente que eu lanço lá, parece que é essa semente que é jogada em cima de pedras. Mas o que a palavra diz? Que a semente brotou. Graças a Deus. Ela até morreu, porque não havia raiz, mas ela brotou. E talvez, se ali tivesse um pouquinho mais de terra, ela tivesse brotado e ido para frente. Se talvez os espinhos fossem menos, também. Mas se nós não lançarmos, nós não vamos saber se a terra pode sustentar a semente. Por isso nós lançamos a semente. Entregamos o nosso melhor. Por quê? Porque nós, como lavradores do Senhor, nós queremos que frutifique, que multiplique 60, 30, 100, 60 e 30 vezes mais. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos a nossa parte. Se nós, mesmo com tudo que nos acontecer, com as dificuldades que puderem nos assolar, mas nós olharmos e reconhecermos um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Nem todo o esforço que eu fizer na minha vida, nem que eu deixasse tudo que eu pudesse, ou melhor, que eu não pudesse, chegasse ao ponto de por não fazer o que deveria fazer para o meu sustento, chegar quase a passar fome, para fazer única e exclusivamente a obra de Deus, não pagaria. Não pagaria a salvação que Jesus trouxe para a minha vida. Não pagaria o que o Senhor fez comigo. Então, tudo. É como quando Davi estava lá. Senhor, tire tudo de mim. Leve tudo. Só não me tire a sua presença. Glórias a Deus. Aleluia. Porque esse é realmente o mais importante. Glória a Deus. A salvação da minha alma é o maior presente que eu poderia ter recebido. Eu que não merecia. Eu que não tinha. Que não podia ter graça alguma. Mas o Senhor olhou e falou: olha, eu vou salvar isso aí. Eu vou lá. Eu vou entregar o meu filho para derramar o seu sangue por esse. Por esse aí. Que não me obedece. Que não faz o que eu mando. Que não anda de acordo com a minha palavra. Que está todo errado e todo torto. Por esse aí mesmo. Eu vou mandar o meu filho para que desça sobre aquela terra e que lá ele verta o seu sangue para comprar essa alma, para resgatar essa alma. Como é que eu posso dizer que eu faço alguma coisa que possa justificar tal ação desse Deus poderoso? Então, a única coisa que eu posso dizer é: Senhor, muito obrigado, Senhor. Mesmo na luta, na dificuldade, mesmo que me falte tudo. Obrigado, Senhor, porque
a salvação da minha alma, o Senhor comprou através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Pela graça dele. Aleluia. E por isso que o Senhor nos traz a palavra para que nós estejamos aferramentados. Porque o Pai poderia ter mandado e determinado aos seus anjos que viessem e pregassem a palavra em nosso lugar. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu esta incumbência, esta tarefa para nós. O Senhor Jesus, quando subiu, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, para que todo aquele que crer seja salvo. Então que nós levemos essa palavra. Não quero falar muito, que nós levemos essa palavra para nós, para o nosso coração. A luta nós vamos ter, mas a luta vem e passa. Não desanime não, porque se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a salvação.